Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast. Hoje, juntamente com meus amigos Guitardo Songs e Vini Melo, estaremos analisando o filme Jurassic Park, lançado originalmente em 1993. Eu já vou começar aqui passando a palavra para o Guitardo, relembrar aí quando que foi a primeira vez que ele assistiu, se ele assistiu em VHS ou nos cinemas. É com você, Guitardo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Guitardo. Então, Oswaldo, quando eu vi esse filme originalmente, eu vi com os meus pais. Na verdade, eu acho até que, se eu não me engano, meu pai chegou antes e minha mãe chegou depois, que teve um problema que, quando a gente chegou na sessão, já estava no meio da sessão. Aí a gente assistiu metade do filme para frente, né, para uma cena específica que eu não vou dar spoiler agora, e depois a gente foi assistir o filme do começo até a parte que a gente tinha visto, né? E me lembro que eu era muito novo, né? Eu tinha 10 anos quando eu vi esse filme, né? Lá em 93. E realmente, né, era um filme que impressionava de você ver no cinema, né? Por razões que vou falar daqui a pouco também, para não ficar dando spoiler. E depois, né, mais tarde aí, na época do VHS, eu cheguei também a alugar o filme e tal, mas depois meu pai, ele chegou, né, até copiar por outras fitas, que não era um costume da época, para outro VHS. E aí eu também sempre, de vez em quando, tempos em tempos, eu revia esse filme, né? E acho que poucas foram as vezes, depois disso, que eu vi pela própria TV, né? Porque tem uma época que os direitos desse filme tá com a Globo e outra época que os direitos desse filme tá com a Record, né? Então é difícil você pegar, às vezes, para ver na própria TV aberta. E você, Vini, como é que foi a sua experiência com isso? Então, a minha primeira experiência com o Jurassic Park foi quando eu assisti na Globo, se não estiver errado, em 2003. Isso, em 2003, né, em pleno domingo, lá na temperatura máxima, né? Que inclusive eles até usavam o título em português lá, Parque dos Dinossauros, né? Que daí, só depois assim, que acabou ficando mais popular o título original Jurassic Park, né? E é curioso que na Globo eles passavam com uma dublagem carioca, enquanto que na Record passava com uma dublagem paulista, né? Que daí era a dublagem do VHS que eu fui descobrir. Só que daí no começo eu estranhava, né? Mas depois eu acabei me acostumando assim com esse negócio, né? Apesar que às vezes é um pouco ruim quando você assiste com uma dublagem diferente, né? Mas mesmo assim, eu lembro que eu adorava quando passava esse filme e eu sempre ficava, tipo, toda vez que passava eu fazia questão de assistir ele lá, né? Mesmo que pra época eu não entendia muita coisa dele, né? Mas é um filme sensacional e que até, inclusive, para mim foi bom ter tido a oportunidade de rever, porque já fazia muitos anos que eu não assistia a ele. Fazendo aqui um parênteses, que o Guitardo ele lembrou de algo que só quem pegou, né, essa época aí, ou anteriormente, era comum a gente chegar ali em sessões que já tinham começado nos cinemas e depois a gente esperava começar a próxima sessão para assistir aquela parte que perdemos ali, né? E o pessoal do cinema deixava, né? Não era algo proibido ali, né? Era comum isso daí, né? Não é igual hoje em dia, com essas grandes redes aí de cinema que acabou, os caras já praticamente já querem te expulsar da sala ali, né? Então é mais outro costume que já ficou no passado, né? E eu tenho quase a mesma idade do Guitardo, eu também tive a sorte de assistir esse filme quando eu era criança, mas não lembro por que eu fiz essa atrocidade de não assistir esse filme no cinema, e eu só fui assistir quando ele saiu nas videolocadoras e foi uma febre, um campeão das locadoras ali, que a galera ali, pra conseguir o filme, tinha que ficar reservando, porque mesmo algumas locadoras comprando 4 fitas, não parava ali, né? Eu lembro que até demorei pra conseguir alugar o filme, né? Aí toda hora eu passava lá na locadora, chegou? Não chegou, pode deixar que eu te ligo. Não, né? Eu lembro que até de noite o cara ligou, Oswaldo, chegou aqui o Jurassic Park, vai conseguir pegar aqui hoje? Eu já enchendo o saco do meu pai, não pai, chegou lá o filme, né? Ele me levou lá, a gente alugou. E a fita VHS aí, a caixinha era também um diferencial, né? Porque fizeram um estojo ali especial que parecia... Pô, até esqueci o formato daquilo lá, o Guitardo. O que era? Aquilo era uma pedra, né? Como se fosse um fóssil. Você lembra disso daí, dessa fita? Lembro, Oswaldo, mas na época eu não cheguei a ter acesso, mas é isso mesmo que você mencionou. Era como se simulasse um fóssil, né? Era uma capa dura ali, era uma edição. Acho que hoje em dia é tão difícil de encontrar que deve ser aquelas de colecionador que chega no Mercado Livre, deve estar aqueles preços de R$ 1.500, aquelas coisas, né, Oswaldo? Sim, e lembrando que até essa época aí não tinha essas fitas pra galera comprar, né? Eram exclusivas das videolocadoras, né?
Tanto que depois, né, quando teve aquela transição ali do VHS para o DVD, as videolocadoras acabaram vendendo todo o seu catálogo e essas fitas acabaram se tornando um item cobiçado pelos colecionadores. E hoje em dia, então, quando aparece uma aí no Mercado Livre, o pessoal mete a faca, né? Bom, mas enfim, né? Voltando lá ao que eu tava dizendo, daí foi um enorme sucesso porque anteriormente não tínhamos um filme ali que retratasse os dinossauros com aqueles efeitos especiais que foi também um dos grandes destaques desse filme, né? Hoje em dia é comum, né, ter esses efeitos especiais, mas para a época ele foi um impacto, né? E eu imagino assistir isso daí nas telas do cinema, né? Depois o Guitardo vai até falar um pouco mais aí do impacto que deve ter sido para ele assistir, né? Aquelas cenas marcantes ali do tiranossauro ali aparecendo pela primeira vez, né? E foi uma febre ali, né? Teve álbum de figurinhas que eu cheguei a colecionar e tenho até hoje. Se não me falha a memória, eu já até fiz um vídeo aí mostrando ele no meu canal. Aí depois que também, quando foi exibido ali na Rede Globo, também batia recordes ali de audiência. E foi um marco, né, o Guitardo, pra história do cinema também, né? Exatamente. E você falou bem. Né? Essa coisa aí também dos efeitos especiais, para além da história, né? Para além do roteiro, para além das atuações, é algo que ficou muito marcante, né? Porque na época foram contratados dois estúdios, né? Primeiro, o Spielberg, que foi quem dirigiu esse filme, ele teve uma ideia de que talvez, né, era bom fazer um filme de dinossauro como eram os antigos, né? Aqueles antigos filmes de dinossauros, até da época do preto e branco, né? Eles faziam um boneco com stop motion, ia filmando movimento. Mas aí, quando ele viu, né, o CGI, aí também tinha já o histórico do cinema, né? Aquele filme lá, Exterminador do Futuro 2, quando ele percebeu também a alta qualidade, né, dos efeitos daquele filme do Exterminador do Futuro 2, ele contratou essa empresa, se eu não me engano, para fazer os CGIs desse filme e uma outra empresa ele contratou para construir, né, os bonecos de dinossauros, né? E foi e tem muitas cenas que também tem as duas coisas mescladas, né? Por exemplo, numa cena que eu vou falar mais para frente, não vou falar agora, que eu não quero dar spoiler agora, mas numa cena especial do filme foi montado ali parte do dinossauro como boneco e parte das pernas dele, na verdade é o CGI, só que aí aquilo eles conseguiram dar uma plasticidade, um movimento muito realista que você vai ver, mesmo em DVD e tal, hoje em dia, inclusive que saiu, né, edição aí de 30 anos ou de 20 anos do filme, uma época, aí saiu uma edição em 3D e tal, né, e mesmo assim, né, mesmo essas versões remasterizadas, ainda continuam muito, muito bom de ver, né? Então, realmente, no cinema lá impressionou, né? Na época eu lembro que numa cena específica a galera no cinema tomou um susto lá, deu uns pulos da cadeira, mesmo esse não sendo um filme de terror, né? Sim, e os efeitos sonoros também são os destaques, né, Guitarra? Exatamente. Eu tenho ali os DVD, né, e tem os extras, até a forma como eles fizeram, né? Que eles pegaram ali alguns sons lá, de misturar de elefante com baleia, e depois só que eles tocam esse som num pitch, né, diferente, não é no tom, entre aspas, original, e dá aquela mesclagem de som e realmente ficou muito bem feito, né? Realmente dá você acredita, né, que aquilo lá é mesmo o barulho que o bicho tinha naquela época, né? Realmente os caras foram muito visionários aí, foi um trabalho aí que deve ter demorado meses, né, mas que ficou realmente muito bem feito, né, Oswaldo? E até hoje, né, como a gente estava falando aí, dá aquela sensação, né, de adrenalina na hora da cena, né? Aí aproveitando, né, que o Guitardo é um grande fã dessa franquia, gostaria que ele falasse um pouco aí de como que o filme foi baseado no livro, né? Falasse resumidamente as diferenças que tem, né, do livro pro filme. Ah, sim, bem falado, Oswaldo. Na verdade, o livro, né, que originou o filme foi escrito em 1990 pelo escritor Michael Crichton. Só que esse Michael Crichton, ele já tinha sido também, né, apesar de ser formado em medicina, desde que ele se formou na faculdade, ele já ia publicando livros com pseudônimos, e alguns, como esse Jurassic Park, né, foram adaptados para o cinema, né? Aquele Congo também, que depois virou filme, só que esse filme aí todo mundo acha meio ruim e tal, mas também é baseado no livro dele, o Enigma de Andrômeda, e até aquele famoso filme, famosão dos anos 90, que o Michael Douglas, ele é assediado pela Demi Moore lá, aquele assédio, não sei o que lá, não lembro agora o nome do filme, mas é bem conhecido, também é um filme baseado no roteiro dele. Então o Spielberg, ele era amigo, né, desse Michael Crichton e tal,
E ele falou, que legal, né? Ele achou interessante a ideia e resolveu adaptar o livro. Só que o livro, né? Quem já leu tanto o primeiro como o segundo livro que tem, ele é muito extenso, assim, a história dele, né? Que tem muita gente também que, nesse filme, começa apesar de ele ser adorado pela maioria das pessoas, muita gente reclama do filme que, pô, mas demorou para aparecer o dinossauro, não sei o que lá, muito tempo de introdução, de não sei o que lá. Mas, se ela ler o livro, vai ver que o tempo até acontecer alguma coisa lá também é muito maior, a história é muito maior. E se fosse para adaptar mesmo, né, a história do livro ali, ia ter que fazer uma série de pelo menos uns 10 episódios, né? Porque é muita coisa que acontece no livro. Tem diferenças aí, como o Oswaldo mencionou, dos personagens. Por exemplo, o Alan Grant lá, por exemplo, é descrito como um cara lá que usa barba. E você vê que, né, eles descartaram isso no cinema e tal. Sei lá, não sei se o ator não quis, ou se foi um recurso artístico lá do Spielberg. Falar, não preciso disso aqui. A idade das crianças também é invertida no livro, né? A Alex, né, que é a menina, ela é quase uma criancinha de uns 6 anos e tal, e inclusive no livro, né, é uma personagem bem pentelha, que no filme, como tem menos cenas e tal, não aparece tanto isso, e o menino que é o mais velho ali dos irmãos, né. O doutor, o Malcolm, né, também é descrito como um cara um pouco mais velho, assim, que sempre se veste de preto, mas que tem já o cabelo mais branco, e o doutor Hammond, né, a grande diferença que eu acho pro livro também, ele é descrito como um cara que, na verdade, é um vilão, né? Então tem uma cena antes dele, relembrando o passado desse Hammond, antes dele querer construir o Parque do Dinossauro, que mostra que ele levava, sei lá, anomalias genéticas de animais, tipo um elefante lá, com anomalia genética de crescimento, e ficava ganhando fortunas em cima desses... O cara era cruel, assim, né? Eles querem dar a entender no coisa. E nisso também no filme é mudado, né? O velho, tipo, ele tem umas excentricidades aí que a gente vai comentar durante a história, mas não chega a ser um vilão, né? Então, são várias diferenças. Apesar disso, cara, eu gosto de comentar também que tem cenas ali do livro que estão no filme, né? E que são bem parecidas, inclusive, com o que está no livro ali, né? E são cenas principais. Mas, como eu falei, né? Como era uma história muito extensa, não tinha como fazer né? Colocar em 2 horas e meia, 2 horas de um filme seria impossível, né? Porque a história do livro é muito grande, mesmo o livro tendo só 500 e poucas páginas, né? Mas é por isso que tem essas diferenças. Mas eu recomendo, se você gostou do filme, eu acho que também a pessoa pode gostar de ler o livro depois, Oswaldo. Eu tenho interesse sim, Guitarra, ainda tenho que correr atrás desse livro aí. Então, passando aqui agora a palavra pro Vini, que ele é mais novo que a gente, né? Então ele só foi assistir o filme já no começo dos anos 2000. Como é que foi o impacto pra você naquela época lá, ô Vini? Você já tinha visto ali algum filme de dinossauro antes, ou esse daí foi o primeiro? Olha, eu até já tinha visto um filme de dinossauro, né? Um filme chamado Dinossauro da Disney, né? Que era então o primeiro que eu tinha visto, né? Só depois que eu acabei conhecendo o Jurassic Park lá. Apesar que, assim, às vezes eu acho que eu devo ter visto alguma coisa, outra de dinossauro, né? Porque eu sempre acho que era acostumado a ver lá sempre retratarem, né? O Tiranossauro Rex como vilão, né? Ah, e também tinha a família Dinossauro que eu era acostumado a ver também. Então, para mim, o impacto que deu, que eu vi assim do Jurassic Park, eu acho que era praticamente o mesmo daqueles filmes de tubarão, né? Ou qualquer outro filme que tivesse algum animal que fosse atrás das pessoas, né? Mas de modo geral, eu acho que eu nem tinha tanto medo dos dinossauros, né? Até porque eles sempre foram os animais que eu gostava, então foi um impacto positivo que deu assim, o Jurassic Park, né? Apesar de não ter sido a minha primeira experiência com dinossauros. Pra vocês terem uma noção do sucesso que foi esse filme, ele teve um orçamento de 63 milhões e teve como faturamento bruto nos Estados Unidos e no Canadá de 407, né? Então você vê aqui quanto que eles não lucraram com esse filme. Ainda tá aqui falando que o faturamento bruto mundial foi de 1,104 bilhão, né? Então foi inevitável posteriormente as sequências, né, que a gente vai comentar quando a gente for analisar os outros filmes. Então é isso daí, pessoal. Já fica aqui avisado que vai começar a análise mais detalhada. Guitardo, por favor, pode dar o pontapé inicial aí. Bom, pessoal, daí o filme já inicia com algo que iria se tornar clássico na franquia, né? Que é uma abertura, uma cena inicial com um alto grau de suspense, né? Que você não... A primeira vez que você vê, talvez você nem entenda direito o que está acontecendo, mas é aquela cena bem impactante, né? Que começa, eles estão ali mostrando a ilha, né? Os trabalhadores do Jurassic Park estão aguardando ali um cara vir lá com
uma empilhadeira ali com que está segurando uma caixa que ele vai colocar dentro de um paddock, né? Neste paddock é o paddock ali dos raptores. Só que na hora que eles estão ali, inclusive sobre a chefia de um personagem, né, que é o Muldon, né, que é o cara que cuida dessa parte aí do parque, aí, dos animais, e trata eles mais de perto e tal, né? Ele tem, inclusive, a vestimenta até de um caçador ou algo assim. Só que eles estão sendo chefiados por esse cara para fazer essa, né, para fazer o Velociraptor que tá sendo trazido dentro dessa caixa para ser colocado dentro desse paddock do Velociraptor. Só que na hora que eles, né, deixam ali a caixa em cima do container, que já estão quase abrindo a porta, tem ali vários, né, como eu mencionei, funcionários do Jurassic Park se preparando para abrir a porta do container do paddock ali, né, enquanto alguns estão subindo, outros estão empurrando a caixa meio que para dentro para colocar o animal ali para dentro, né? Só que alguma coisa dá errado ali, né, Oswaldo Vini? E aí, na hora que vai ali, que eles estão tentando fazer o animal ser transferido, ele pega lá um dos trabalhadores por uma festa ali e acaba, pelo que eles dão a entender, né? Esse trabalhador acaba sendo devorado ali, ou ele, enfim, né? Ele acaba sendo atacado pelo animal, eles tentam puxar o cara, não conseguem, né? E ficam lá com teasers, né? Que são aquelas armas de choque para tentar dar um sossega-leão ali no Velociraptor que está ali dentro da caixa, feroz ali, já com o outro funcionário já lá dentro, lá, e todo mundo lá vivenciando aquele terror, né? E aí essa é a cena que abre o filme, né, Vini? Você lembra aí do como é que continua ali? Ah, sim, que daí tem todo esse suspense ali o operário ali sendo atacado ali pelo Velociraptor, e a partir disso gera já um problema ali pro John Hammond, né? Porque por ter esse ataque, né, que ele tá ali pra, tipo, fazer toda a inauguração ali do parque, agora tendo esse negócio ali que teve uma pessoa que foi atacada por um dos dinossauros, vai ser preciso uma inspeção ali para ver se o parque é bem seguro. Só que eu vou confessar para você, Guitardo, que durante muitos anos eu nunca dava atenção para essa parte, sabe? Eu sempre dava atenção já a partir daquela parte lá quando todo mundo chega lá na ilha, lá os convidados dele lá para fazer a inspeção. Então é uma cena que eu sempre ou eu não dava atenção, ou quando às vezes eu ligava lá, né, para assistir na Globo, eu acho que já passava essa parte, né? Já ia direto para a cena do Alan Grant. E o Guitardo ele definiu bem, né? A cena de suspense, porque até então ele não é mostrado praticamente nada dos dinossauros, né? Fica ali na nossa imaginação, né? Aí na sequência somos apresentados a mais personagens do filme, né, Guitardo? Exato. Na sequência mostra lá o advogado lá, falando lá com um cara que está trabalhando ali, um funcionário do Raimund também, na mina de Ambar, e ali eles meio que você vai entendendo lá que como é que é o processo, apesar de eles só explicarem mais pra frente, né, que eles estão ali recriando esses dinossauros, né, e ele fala ali pro cara que está trabalhando na mina, olha, né, eu estou precisando agora fazer uma inspeção nesse parque antes de inaugurar, porque não sei o que lá, e o funcionário ainda fala para ele, mas o Hammond, né, que é o dono ali, o velhão lá, ele não gosta dessas expressões aí, não sei o que lá. Ele fala, não, mas aí agora eu tô chamando uma equipe para avaliar o parque, né? Que vão ser os outros personagens que a gente vai mencionar mais pra frente. E tal, e não sei o que lá. Aí eles querem que eu chame o Alan Grant. E isso ele fala e eles já estão entrando dentro de uma mina ali, né? E aí eles estão lá dentro porque esse funcionário ele é chamado para um outro funcionário. Olha, encontramos aqui mais um inseto e tal. E aí eles encontram um inseto lá dentro de um âmbar ali, né? De um negócio lá fossilizado ali, né? E aí ele fala aí pro cara, não, mas eu quero até, inclusive, nessa avaliação do parque, eu quero o Alan Grant para estar na minha equipe, tá, para avaliar ou não esse parque e tal. Daí o cara que trabalha na mina, fazendo esse trabalho aí de pegar os insetos e tal, ele fala, não, mas você não vai conseguir pegar ele porque o Alan Grant é como eu, né, Vini? Você lembra aí da sequência? Isso, daí eles vão lá, daí depois já corta lá pro Alan Grant lá, que estão fazendo todo aquele esquema lá de pegar lá, procurar lá os fósseis lá, né? Que, bom, quem conhece o serviço de paleontólogo vai entender o que eu tô falando lá. E já fica até interessante lá que, tipo, já dão mostrando lá como o Alan Grant não se dá bem com tecnologia lá, porque, por exemplo, tem lá que estão vendo lá um telão e sempre que ele vai tocar causa uma interferência lá, tudo, né? E eu acho, e uma coisa também que é interessante que já também mostra como o Alan Grant é um cara que não tem muita paciência lá com criança, lá, que o menino lá vai falando lá uns negócios lá do dinossauro lá, que é bobagem, né? Daí ele vai explicando lá tudo, daí o menino já fica um pouquinho assustado, né? Eu gosto bastante dessa introdução do Alan Grant e da doutora Ellie ali,
E daí já chega ali o helicóptero já para convidar eles lá para eles darem a avaliação deles sobre o parque, né? Só que uma coisa que também fica engraçada essa parte, né? Porque, por exemplo, lá, o John Hammond vai procurar eles lá, né? Tipo, convidando eles, e falou assim: não, se vocês forem, eu vou investir mais aqui nos negócios de vocês ali para a procura dos fósseis. Só que você vai saber, tá, mas se ele já tá um parque que trouxe ali os dinossauros, o serviço deles praticamente vai perder o sentido, né? Porque se já tem os dinossauros de volta, para que as pessoas vão querer ver os fósseis, né? Então, praticamente, sim, ele vai estar financiando ali o serviço deles para nada, né? Já que não vai ter mais foco daí os fósseis. Então, Vini, acho que ele falou isso daí só pra convencer os dois a entrarem no helicóptero pra fazer lá o que eles queriam lá na ilha, né? Mas uma curiosidade aí é que nessa cena que aquele moleque pentelho vai encher o saco ali do Alan Grant, né? Acho que ele fala, isso daí não me assusta, né? Isso daí é como se fosse um peru gigante, não sei se era peru que ele fala ou ave gigante. Acho que é peru mesmo. Então já duplo sentido. Aí esse ator aí que faz o papel desse moleque, pra quem é fã, né, da franquia Hora do Pesadelo, especificamente no quinto filme, ele fez o papel do filho da Alice, né? Não sei se o pessoal já fez essa ligação, né? Eu confesso que eu só me liguei nisso daí nessa última vez que eu fui assistir, já que eu nem lembrava, né, desse começo aí, pra falar a verdade, né? E já fazia muito tempo também que eu não revisitava esse filme. Guitardo, pode dar prosseguimento aí. Uma questão dessa cena mencionada que eu gostaria de também contribuir e falar de outro detalhe que eu esqueci, que eu acho que é importante também para a trama da história. Nessa cena fica estabelecida, né, um pouco depois, né, que eles, acho que é inclusive um pouco antes do Hammond descer com o helicóptero lá e fazer lá toda a escavação dos caras encher de areia de novo, que os caras ficam irritados quando ele tá descendo com o helicóptero lá. Mas um pouco antes disso, eles estão comentando sobre esse garoto que encheu o saco lá. Aí eles falam, pô, e eles estão meio que juntos ali andando, e ele fala pra ela, fala pra ele, pô, e crianças, não sei o que lá, alguma coisa assim. Ele, não, crianças fedem, não sei o que lá, ele já dá essa tônica que ele não curte muito criança, mas o importante da cena é que eles dão a entender, né, no filme, né, porque que é diferente do livro ali, nesse caso, que o Dr. Alan e a paleobotânica deles têm tipo, uma espécie de romance, só que não chega a ser um troço explícito, né, não chegam a dar uns beijão lá alucinantes no meio do filme, mas dá a entender isso aí, né, tanto é que depois vai ter uma cena mais pra frente que o Alan Grant vai falar lá pro cara lá que o outro, né, que cientista que tá ali com eles, que eles têm um negocinho ali, né. Mas enfim, aí nós temos a sequência, né, que vai mostrar lá o helicóptero finalmente chegando na ilha e eles mostram mais um personagem, né, que é o Dr. Ian Malcolm, né, interpretado ali pelo Jeff Goldblum, né, grande ator aí, né, inclusive acho que bastante famoso por causa daquele filme da Mosca, que também na época dos anos 90 estava em alta e, na minha opinião, é um excelente ator também, né. E, tá, eles estão no helicóptero ali, e aí já dá, eles vão comentando, aí tá o advogado lá, que apareceu no começo também, tá com eles no helicóptero e tal, né? Aí o Hammond reclama, porra, olha só quem que eu trouxe a Alan Grant, eu trouxe aí a doutora paleobotânica, que você me traz aí um astro de rock, não sei o que lá. E nessa cena do helicóptero também dá a impressão lá que o Ian Malcolm tá dando umas olhadinhas de canto de olho lá, dando um sorrisinho lá pra doutora lá, né? Pra paleobotânica. Aí nisso desce, né, o helicóptero ali e finalmente chega lá na ilha, né, eles estão querendo fazer esse parque. E daí depois, quando eles estão no Jeep, mostra uma cena lá do advogado falando lá com o Raymond, ele fala ainda pra ele, pô, se esse parque aí for todo fuleiro, não é bem isso que ele fala, mas se for um troço aí que eu tô, sei lá, que ele trouxe um monte de gente pra avaliar e foi uma porcaria, eu faço vocês fechar esse parque amanhã, não sei o que lá. Aí o Raymond fala, daqui 48 horas você vai estar me pedindo desculpas. E aí nisso vem uma das cenas mais icônicas, né, já antes de passar pro Vini, que ele chega lá numa parte ali, num gramado ali, na qual a doutora está impressionada lá, olha essa planta aqui da época Mesozoica, lá, na época lá de 500 mil anos atrás, lá da época dos dinossauros, nem existe mais essa planta hoje. Aí ele já mexe, né, o Dr. Grant mexe, faz ela virar a cabeça e eles veem lá a cena do brontossauro ali, erguendo ali na árvore, né, Vini?
Isso, né? Que já é uma cena muito bem feita ali, né? O CGI ali não tá nem um pouco datado ali do Brontossauro lá. E, tipo, e é engraçado que você pensa como foi pra gravar essa cena, né? Porque daí o Sam Neill tinha que apontar pro nada, né? Tipo, é só na pós-produção que coloca o dinossauro e daí depois daí contando lá, né? Perguntando qual que é a velocidade que ele conta lá. Nem vou lembrar qual que era que ele fala, mas depois fala lá do Tiranossauro Rex lá. Então daí ele já fica ali impressionado que tem até um Tiranossauro Rex ali, tudo. E ali, tipo, nesse primeiro momento, já gosto ali dessa introdução ali dos dinossauros, né? E eles até só começam ainda por enquanto com as espécies herbívoras ali, que eles deixam tudo solto ali livremente, porque, né, por motivos óbvios, os carnívoros, eles têm que tomar bastante cuidado ali já. E eu também gostei, já que logo já no começo a gente já vê ali a divergência ali entre o Ian Malcolm e o John Hammond, né, que também é caracterizado pelos figurinos deles, né, que enquanto lá o Ian Malcolm usa figurino tudo preto, enquanto que o John Hammond usa tudo branco ali. Que é uma coisa que por muitos anos eu nunca dava atenção para essa questão de figurino, né? E depois que eu me liguei disso, eu fiz até me gostar mais ainda do filme, né? Por conta essas representações. E nesse meio tempo nós também somos apresentados a um dos personagens mais icônicos, pelo menos na minha opinião, que é o Nedry, né, que é um gordão lá, né, de óculos, né, cara pitoresco, né. Primeira cena dele já tá com aquelas camisas floridas, né, comendo pra cacete. Aí a gente acaba descobrindo, né, que ele tá fazendo parte ali de uma falcatrua, né, que ele trabalha, né, no Jurassic Park, e ele tá fazendo ali uma negociação para vender os embriões ali de os dinossauros para uma outra empresa ali, né? Trabalho de não sei quantos anos ali de pesquisa, tá? Ele tá vendendo aí por uma fortuna, né, o Guitarra? O que você acha desse personagem? Como você falou, né? É pitoresco. Eles estão num cenário ali também que é engraçado, né? Que ele até coloca lá o lugar que é lá, não lembro, mas é um lugar tipo Caribe e tal. Tem tipo meio que uma praia no fundo, uns coqueiros e tal. E aí é engraçado que ele fala, né, o cara lá que tá passando o spray para ele, para colocar os genótipos lá, os DNA dos dinossauros lá para vender para outra empresa, ele fala, ó, pro cara, ó, por favor, né, nós não vamos fazer um troço discreto aqui, né, não fique falando meu nome. Aí ele fica falando, Dodson, ok, o Dodson tá aqui. Aí ele fala, ó, tá vendo, ninguém dá mínima pra isso aí, ó, dane-se. E aí, se eu não me engano, aí tem uma cena lá que ele pega e fica lá, o que é isso aqui? É spray de bala? Não sei lá, é chantilly. E começa a dar risada, né? Ah! E aí depois eles cortam, né? De novo. E quando ele vê também aquela bolsa lá cheio de dinheiro, o cara fica louco ali, né? Não sei o quê. Isso aqui é a metade, né? Você tem que me entregar. Aí explica lá, né? Todo o mecanismo dessa espuma lá, né? Que é tipo um mecanismo que tava disfarçado de espuma lá, né? Pra poder transportar lá, que tinha toda uma tecnologia avançadíssima, né? Exato, exatamente. E aí ele fica, realmente, ele pega lá, a mala fica balançando com o dinheiro ali, né? É interessante realmente essa cena. É um personagem que aí depois vai ter outras revelações mais pra frente ali também, né? Conforme o filme decorre, mas aí também chega aquela parte, né? Que os outros personagens lá mostram que eles chegaram lá no centro de visitantes, aí você vê lá, né, que tem na sala principal tem um esqueleto gigante de dinossauro, eles sobem por uma escada e aí aí vem a alegria do Alan Grant, né, cara? Que aí já desce os netos lá do velho, vamos, e tal, e putz, aí tá, aí passa a cena e ele, se não me engano, aí já na sequência ele fala, como é que tá sendo feito os dinossauros, assim, como é que você sabe, tem uma pergunta engraçada do Ian Malcolm, né, pro Dr. Wu lá, que ele fala, mas como é que você sabe que só tem dinossauro fêmea aqui, né, como é que você sabe que só estão produzindo dinossauro fêmea? Vocês levantam a saia dele e falam, esse é menino e tal. E aí ele fala, não, mas aqui aí explica, né? O que eles fizeram lá para só gerar dinossauro menina para, quer dizer, seja dinossauro fêmea para ter um controle, né? Para não, que era a ideia deles era para não ter uma reprodução descontrolada, né? Então só estavam fazendo dinossauro fêmea ali, né? E aí é a cena que mostra, né? Eles estão ali tipo gerando vidas lá no laboratório e mostra os ovinhos com as espécies ainda. Alan Grant ainda fica assustado, né? Que ele pergunta, mas que espécie é essa? Não, essa espécie aqui é uma espécie de Velociraptor. Você lembra, Vini, dessa parte?
Eu lembro, sim. Inclusive uma cena, né, que nós até pulamos ali, que é quando toda a explicação lá de como que foi feito lá os dinossauros, que eles tinham pegado lá um sangue preservado em mosquito, daí depois lá fazer tudo lá, criar os clones de dinossauro, que daí eles tiveram que pegar DNAs de outras espécies de animal ali para poder criar os dinossauros. E essa cena aí, né, tipo, tudo ali que eles vão ver ali os ovos ali, tudo, que é uma coisa que eu vi, que eu tinha visto num vídeo lá que para fazer essa cena assim dos ovos se quebrando, eles usavam casquinhas de sorvete ali para fazer tudo aquilo lá. E tem até uma cena interessante, né, que tem esse Dr. Wu ali, é que quando ele está chegando, parece que ele está até apagando o negócio aqui, como se fosse para esconder alguma coisa, alguma informação deles, né, que é um negócio assim, que passa bem rápido, né, muita gente, você vai só reparar isso se você assistir várias vezes lá, né, e quando daí vai falando lá que nós só criamos fêmeas ali, tudo ali, né, para ter o controle ali da população de dinossauro, só que o Ian Malcolm já fala assim, não, mas isso aí que vocês estão fazendo não tem como funcionar ali, porque a natureza sempre dá um jeito, né, e mais pra frente a gente vai ver, né, que ele estava certo ali, tudo, né, mas ele já falou assim, vocês estão tentando fazer uma manipulação ali, né, que daí o Dr. Wu fala assim que, não, a gente só tira ali uma parte, acho que negócio de testosterona, não sei, daí faz com que pareça, daí eles nasçam todo fêmea, né, só que daí o Ian Malcolm falou assim, não, que a natureza sempre dá um jeito ali, né, e o Alan Grant lá, né, impressionado ali também com o Velociraptor, né, que eu acho que também é a primeira vez que tá vendo um de perto ali também, né, porque ele, eu acho que é das espécies ali de dinossauro que ele mais, assim, fica fascinado é sempre o Velociraptor, né, então ele já fica até, assim, fascinado e um pouco assustado ao segurar um bebê Velociraptor pela primeira vez. E muito bem feito ali, né? Convence ali, né? O animatrônico mirim ali, né? Do filhote de dinossauro feio ali, né? A princípio, mas depois que ele vai sendo limpo ali, aí, né? Fica até mais aceitável ali, né? Mas é impressionante ali, né? Já com os dentinhos ali, né? Aquela cara meio monstruosa ali, mas com aquelas já características ali do Velociraptor, né? Bom, aí eles conhecem ali mais, né, do parque, aí, puta, aí temos uma cena ali que a primeira vez que eu não vi ali também, quando eu era criança, eu fiquei impressionado ali, que já dava pena ali, né, pegando, vamos alimentar ali um tiranossauro, aí levantando uma vaca viva inteira ali, né, e, pô, o que vai fazer com ela? Vamos alimentá-lo, né? Peraí, Oswaldo, peraí, só uma correção. Essa cena aí, na verdade, eles estão alimentando dois Velociraptor que estão no paddock lá. Boa correção que já tá falando merda, pode dar continuidade, ô guitarra. Tá, eu continuo falando dessa cena aí do boi aí. Pode continuar, não vou cortar nada aí. Aí tem essa cena aí que, né, o Oswaldo mencionou que eles vão visitar lá o paddock que a gente viu no começo, né, que tava de noite, finalmente dos Velociraptors, só que a princípio você não sabe, mas aquele cara lá, o Muldoon, né, que vê os dinossauros de perto e tal, e trata deles, e alimenta eles e tal, vai falando sobre as características do Velociraptor, o que o Velociraptor faz, aí fala, tá na hora do almoço, aí já ergue, né, numa plataforma lá, um boi lá, e vai descendo no paddock e eles criam aquele suspense, né, que é muito bem feito nesse filme, né, que faz a tensão ser crescente até o momento que realmente explode uma tensão, né. Eles mostram as folhas balançando e tal, e depois só volta a rede lá, o negócio que tinha deixado o boi lá tudo meio que estourado, arrebentado lá, volta para cima, né. E, inclusive, esse momento aí é o momento que, se eu não me engano, acho que é antes do almoço, que depois do almoço ele prometeu lá pros caras lá que eles iam fazer a primeira visita no parque para ver como é que era o parque ali, né? E aí, depois dessa cena aí, que, como o Oswaldo falou, que até impressiona aí e tal, você fica, nossa, né? Você vê, e eles colocam muito bem feito também a sonoplastia nessa parte, né? Sim, e o folha balançando, e o som também do tipo de uns guinchos de sendo puxado e tal, do negócio que o boi tava preso, né? E depois aí eles vão finalmente, acho que vão pro almoço aí, o pessoal ele pede a opinião de cada um deles, né? Antes deles visitar de fato o parque, quando estão na sala do almoço lá, e aí, pessoal, o que vocês estão achando? O Hammond pergunta, né? O que vocês estão achando? E tal, advogado na mesa e tal, também, junto com o Alan Grant, com a paleobotânica e com o Ian Malcolm. Aí o Malcolm já começa a falar aquilo que o Vini já falou antes, né? Ele começa a falar, não, vocês estão mexendo com o negócio, vocês nem sabem o que eram essas espécies aí, vocês resolveram que vai brincar com isso, que vai dar certo. Aí o Raimundo fica meio pé da vida com essa resposta dele e tal, e fala, e você, doutora? Aí a doutora ainda dá uma outra resposta zoada pra ele, fala,
você pegou essas folhas, essas plantas aí antigas aí, plantas jurássicas, mas que você achou bonito, você nem sabe o veneno que tem ali, ele vai falando outras questões. E o Alan Grant também dá uma resposta lá que, né, que negativa. Aí, se não me engano, acho que só o advogado falou um troço bom, ele fala, só o pulha do advogado como é que me deu apoio aqui nessa questão, vocês não deram apoio, né, Vini? Você lembra da sequência? Porque esse advogado, aí o cara já tava pensando já na grana, que não, podemos cobrar o quanto nós quisermos. Né? Aí o velho lá, né, mas não é só para quem tem dinheiro, né? Todos vão ter acesso, tá? Podemos fazer uns dias com promoções. Isso, acontece exatamente isso que você falou, Oswaldo, né? Que o advogado vai pensando lá na cor do dinheiro, né? Enquanto que o Will Malcolm já fala ali, né? Umas boas, até verdades, né? Quer dizer, nesse momento a gente não sabe, né? Se ele tá falando umas verdades, né? Pra quem assiste pela primeira vez, né? Mas ele falando ali, né? Que eles estão brincando com a natureza ali, né? Tipo assim, trouxeram uma espécie que já não é pertencente a esse mundo, né? Porque o tempo que elas vieram era diferente. E o John Hammond ali, né? Tenta até fazer, tipo, mudar ali o rumo da conversa, falou assim, tá, que, citando uma outra espécie extinta ali, né, daí falando assim, mas se eu trouxer essa espécie, você não ia estar me julgando, né, tipo assim, para tentar fugir ali do assunto ali, mais ou menos ali, só que eu gosto sim desse diálogo deles ali, né, dele falando ali, né, que eles estavam ali brincando com a natureza, né, enquanto que o John Hammond tenta ali fugir, né, e o outro lá só pensando ali na cor do dinheiro ali, né? E daí depois acaba terminando ali meio que a conversa ali, né? Num corte ali, né? Tipo de conversa para não virar uma briga entre eles ali, mas eu curto bastante essa cena aí que já reforça mais ainda a divergência entre o Ian Malcolm e o John Hammond. Bom, aí na sequência temos a cena ali que eles começam a se preparar para dar o primeiro passeio ali pelo parque, e aí nós vemos ali os veículos, né, todo caracterizado, né, com símbolo, que também já virou algo icônico ali, né, o logo do Jurassic Park, né, que até hoje em dia aí na vida real virou um merchandising muito bem vendido aí, né, camisas, né. Não sei se o Guitardo aí, o Vini já compraram uma camisa com esse logo. Aí, né, temos também mais diálogos engraçados, né, que as crianças começam a encher o saco do Alan Grant, especificamente o menino lá, né, eu li seu livro, não sei o que lá, e ele tentando fugir lá, e o moleque não larga do pé, em qual carro você vai? Vou no que o senhor for, né, aí ele consegue despistar lá os dois e ir no outro carro, né, o Guitardo. Exatamente, só que eu não lembro o que acontece lá, que a doutora Cetra lá dá uma trollada nele lá, né? Não lembro o que ela faz lá no carro, porque no final o menino acaba entrando no carro que ele tá, se não me engano. E aí, nesse caminho, né, que eles vão, pela primeira vez, você vê o portão do Jurassic Park abrindo, eles estão em caminho para, a princípio, eles vão ver o que acontece no paddock do T-Rex lá. Só que chega lá é uma grande decepção, né? Tá de dia, tem até uma cabra ali esperando, que vai ser o almoço do T-Rex, mas não acontece nada. Aí o menino, acho que ainda tá com aquele óculos, né, de ver infravermelho lá, aquele óculos de ver no escuro e tal. E ele fala, pô, mas não aconteceu nada aqui. Aí o carro vai indo, e aí tem outra coisa, aí tem outra questão, né, Oswaldo, que aí mostra o Ian Malcolm, aí depois no mesmo carro também com a doutora Settler, com o doutor, e com o Ian Malcolm e tal. Os três no carro ali, né? E aí eles começam a falar para ela começa a se interessar da teoria lá do caos, começa a falar para ela, o que acontece, aí molha a mão dela com água e tal, e o Dr. Grant lá é meio pé da vida, né, que o cara meio que, entre aspas, dando em cima da mulher que tá tendo um negócio ali, né. E aí, pô, aí na hora que ela vai se encantar lá, ela se distrai lá, que vê vê um triceratops lá no meio do mato lá e desce do carro e pega o cara de surpresa, né, Vinícius, lembra? Eu assim, lembro mais ou menos dessa parte ali. Eu acho muito engraçado, e também essa cena interessante ali, que esse negócio ele está passando ali pelos dinossauros, e o dinossauro não aparecer, é também uma resposta ali mostrando como que a natureza é imprevisível, porque eles colocam ali os dinossauros, mas como é que eles poderiam imaginar que o dinossauro não ia aparecer ali para exposição para os turistas ali? Então ali já mostrando, né, a imprevisibilidade ali
natureza, né? E daí mostrando lá tudo, né? Tipo, vai andando, né? Daí tem até a parte lá que eles passam pelo canto de Dilophosauro, que ele não aparece, mas já dá a descrição dele, né? Porque sempre que eu via a parte do Dilophosauro, que eles falavam lá que ele cuspia veneno, eu ficava pensando, tá, mas como é que ele sabe que ele cuspia veneno? Daí depois que eu entendi, porque tinha um negócio que dando a descrição do que ele fazia, tudo lá, então. E e daí acontece todo esse negócio aí. Depois, quando chega a parte do Triceratops, já vi lá que o Triceratops tava todo doente, né? E eu destaco também essa cena porque eu adoro esse animatronic ali que eles fizeram, porque o animatronic é tão bem feito que parecia que era um dinossauro de verdade que tava ali, né? O que vocês têm a dizer desse belo animatronic que eles usaram ali nessa cena? Antes de comentar isso daí, ô Vini, só uma cena aí que merece minha citação, que eu achei uma das mais engraçadas, é que depois que eles ficam esperando ali, né, pra ver se apareceu o T-Rex, aí não aparece nada. Aí o doutor ele da mosca vai lá no monitor e fala, eventualmente pretende ter dinossauros aqui, né? Aí o velho lá, vendo lá com uma cara de bunda lá, né? Mas voltando, Exato. né, viu, guitarra? E ele ainda fala, né? Eu odeio esse cara. Bom, mas voltando, né, o que o Vini tava falando, o animatrônico lá, muito bem feito, ele parece realmente um dinossauro real, né, o guitarra, né? Sim, é muito bem feito. Se eu não me engano, até o estúdio que fez esse animatrônico é o estúdio Stan Winston. E realmente os caras mandaram muito bem, né? Se eu não me engano, eles tinham feito, porque pro primeiro Exterminador do Futuro tem uma cena lá de que o, né, que o Exterminador ele tá só já entre aspas, na caveira de metal, e eles tiveram que fazer uma cena em stop motion, que é a última cena do Exterminador 1. E eles já tinham usado, né, o estúdio, acho que já tinham usado desde essa época esse estúdio para fazer esses bonecos. E é muito bem feito, né? Porque a forma como ele é construído, dentro tem como se fosse, né, um esqueleto, só que de metal do bicho, e eles fazem, né, por fora uma pele, uma cartilagem, né, que dá aquele realismo. E o mais legal é que eles conseguem, com isso, dar um realismo para os movimentos, né? Inclusive, essa cena do T-Rex, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que eu não posso falar também em cima da hora, senão dou um spoiler zoado aqui, mas essa cena do T-Rex tem um fator curiosidade que, que foi muito curioso, que daqui a pouco eu falo. Mas assim, e eles controlavam a maioria desses animatrônicos por controles, tipo controle remoto mesmo, né? Para mexer a cabeça, para fechar o olho. Então é tudo, para cada coisa que o dinossauro faz, tem um comando ali, né? Então é um troço que realmente ficou muito bem feito, né? Inclusive, até no documentário que tem no DVD do Jurassic Park, tem lá o próprio pronunciamento do Spielberg dele falar que foi um acerto ele ter desistido de fazer em stop motion lá, os bonequinhos e realmente construir os bonecos, por maior que fosse. Inclusive, esse do T-Rex ele foi construído, se não me engano, até a base das pernas. Só não fizeram não construíram para ele só as patinhas de baixo, assim, né? Mas ele é um animatrônico de um tiranossauro em tamanho real, né? Então é muito bem feito, né? E a forma como eles mesclam isso com CGI também é formidável, né? Mas uma coisa que eu queria comentar também antes, que eu esqueci de comentar, é que durante esse passeio também, tem um momento lá que o Dennis Nedry, né, aquele gordão lá que a gente comentou no começo lá, que tá traindo lá a Engen, que é a empresa que ele trabalha, ele começa a discutir com o Hammond, né? Ele fala, pô, mas olha quantas linhas de programa que eu fiz aqui, 1.800 e pouco linhas, para ganhar esse salário de porcaria que você tá pagando. Aí o velho reclama, os seus problemas financeiros não são meus problemas financeiros, resolva aí, não sei o que lá. E aí ele fica falando, claro, né, não é seu problema, não sei o que lá, e meio que faz uma ironia com o velho, aí o velho fala, eu acho que quem faz erro tem que pagar pelos seus erros, né, Vini, você lembra disso aí? Ah, sim, lembro bem, né, que o velho, né, tipo, você vê que ele praticamente não dá mínima, né, para os seus empregados, né, e aqui que a gente entende, né, por que que ele tá naquele esquema lá de vender os embrião lá para outra equipe lá, né, porque o jeito que esse velho trata ele ali, né, é compreensível, né, por que que ele resolveu fazer isso lá, né, então eu gosto dessa cena porque aqui mostra já você entende mais, né, o lado
Dennis Nedry, né? Não que ele esteja certo no que faz, mas com um patrão desse aí fica complicado, né? Não seguir outro rumo ali, né? A não ser fazer esse negócio aí de ser espião lá. Daí ele já tá, né, tipo, cuidando de tudo, porque ele tem um determinado prazo lá para passar os embrião, então ele tem que ver ali a brecha, o momento perfeito que acho que não vai ter ninguém lá, tipo, vigiando tal lugar ali, para ele desligar ali o sistema. Ele já está desenvolvendo aquele sistema lá criptografado dele, que tem aquela famosa frase do hahaha, palavra mágica, que daí que ele vai fazer lá todo o esquema dele lá. E eu gosto essa cena aí para você ver a pessoa até desprezível, né, que o John Hammond é nesse filme específico aqui. Eu já tenho uma visão meio diferente do Vini aí, né? Eu não acho que o cara seja tão desprezível assim. Eu acho que no caso aí, acho que foi o próprio Ned que ele já sabia que ia ficar já ricão, já não ia precisar mais trabalhar lá. Aí o cara já chutando balde já, né? Falando um monte lá. Eu não sou valorizado aqui. E não sei o que, já fiz não sei quanto tempo. Aí vai tirando a paciência do velho. Aí o velho fica fora de si e acaba brigando com ele lá, né? Então acho que no caso aí o cara é um filho da puta mesmo, esse Nedry, né? Pilantra, né? Só que o cara vai sentar na graxa legal mais pra frente, né? E qual que é a tua visão aí, ô Guitardo? Você acha que o Nedry tá certo em ter feito essas falcatruas? Eu acho que nessa parte, como o Vini falou, eles querem mostrar, tipo, eles querem, eu acho que preparar o cara que tá vendo o filme para o que vai vir depois, né? A justificativa dele ter feito isso foi essa, ó, como quem pode ver, né? Pode pensar, ó, como o cara pagava mal o cara pode trabalhando que nem um desgraçado ali, e o cara pagando mal o cara. Mas a gente, por outro lado, como você falou, né, a gente não sabe quanto que ele ganhava ali, né? Ele Sim. fala que ganha mal, que é explorado, mas é o que ele tá falando, né? Então não dá pra saber, né? Então eu acho que, na verdade, os dois ali são meio FDP, só que o coisa, só que o Ned é mais, né? Porque o cara, no final, ele traiu a empresa que contratou ele, né? Então o cara deu uma filha da putada mesmo no esquema ali, né? E o patrão, e como eu falei, né? E o Hammond no filme é diferente do livro, né? No livro, realmente, o Hammond é um empresário, assim, sem escrúpulos e tal, mas aqui é diferente, né? Aqui ele tem. Não dá pra ver que ele gosta dos netos e tal, né? Apesar de não ser ele que fica com os netos na maior parte do tempo do filme, mas dá pra ver, né? Que lá ele meio que foda-se todo mundo no livro, né? E tal, né? Então tem essas diferenças. Mas eu acho, seguindo aqui, tem aquela cena, não sei se a gente comentou, que depois que eles deixam o carro lá e eles veem o Triceratops, aí vem aquela cena, né, bonita lá, que os caras chegam lá, vê um troção de merda lá no meio, uma pilha gigante de bosta lá no meio do mato lá, e aí tem muito bem feito também, novamente, falando de animatrônico, né, aquele animatrônico daquele Triceratops, né, parece... Até eles fizeram, né, um comando lá do Triceratops respirando. Aí você vê, né, eles vendo a respiração do bicho e a doutora percebe, né, que o Triceratops tá doente ali e é uma fêmea e tal. Aí ela mete a mão na merda, literalmente. E ela falou, percebi, ó, ela tá comendo essa planta aqui que não podia comer e tá ficando doente. Você lembra aí da sequência, né? Eu lembro lá, né? Tipo, aquele outro lá de merda lá, que daí até o Yamago falou assim, é um belo monte de merda isso daí. Daí vira que é aqueles negócios lá daquelas plantas lá, né? Que o João Hammond matou, lá, que nem ela falou lá, que não ia ter noção de quanto que era perigosa, né? E aqui nós já temos a resposta, né? E mais ali já tendo que sair logo ali, né, pro passeio, né, e já vai estar se aproximando ali uma tempestade ali, né, e uma curiosidade que eu tava vendo, parece que essas tempestades tinham sido real ali no local ali, então algumas imagens que eles mostram ali eram de uma tempestade real que estava tendo ali no local ali de filmagem ali, que até, tipo, souberam aproveitar bem toda essa ocasião, foi alguma coisa assim, né, acho que se o Guitardo que é fã, acho que pode explicar melhor isso aí, dessa questão de ter sido uma tempestade real que estava acontecendo ali na ilha ali que eles estavam filmando ali, parece. Exato, no documentário lá do DVD Jurassic Park, eles falam, inclusive, né, que eles foram pegos de surpresa, porque, para quem não sabe, outra curiosidade, boa parte desse cenário do Jurassic Park, né, dessas montanhas, desses matos e tal, que eles estão adentrando ali, desses lugares ali e tal, foi filmado no Havaí, né, então realmente tiveram uma locação real para fazer essas cenas e tal,
apesar de eles terem construído coisas, né? Por exemplo, o portão do Jurassic Park eles tinham construído, né? Depois foi retirado, etc. Eles tinham construído aquelas cercas, né, e tal, que aparece os dinossauros, eles que construíram, mas no local não existe isso, né, no local real. E então eles pegaram uma forte tempestade ali e aproveitaram para colocar no filme, inclusive porque nas cenas de maior catarse que vão vir para frente, vão ser as cenas na chuva ali, né, Oswaldo? Sim, aí que vai começar, né, as cenas de tensão do filme, né? Começa ali a tempestade, né? E eles começam a voltar e nesse meio tempo aí casa com aquele plano que o Nedry tinha combinado lá, né? De fazer toda uma falcatrua lá. Ele já planejou meio que cortar a luz ali, não sei por quanto tempo, né? Que ele ia aproveitar para pegar ali o DNA dos dinossauros para levar lá pra empresa que ele tava vendendo, né? Mas aí ele teve um azar do caralho que casou logo de estar com essa chuva do cacete, né? E outra coisa interessante é que eu nem lembrava, né, que o Samuel Jackson tava nesse filme, né? Porque ele tá meio como secundário aqui, né, o Guitarra. Exatamente, é uma cena bem importante aí, né? Como você falou, aí de repente o pessoal que tem ido passeio, o carro para, né? E aí eles ficam, por causa essa patifaria aí do Nery aí, de cortar tudo aí, a luz e tal. E aí o Samuel Jackson lá com um cigarro lá pela boca, né, pela metade lá, ele fala, pô, mas que palhaçada, que é isso aqui, né? E o Ned já não tá mais, né? Já mostrou uma cena lá que ele pegando lá os embriões de dinossauro e pulando fora, né? Mas ainda não mostrou ele entrando no carro e tal. Mas mostrou que ele já pegou os DNA lá. E aí tá só tá o Samuel L. Jackson lá, outro, né? O cientista ali que tá mexendo com o parque e tal. Ele, pô, mas que esse cara fez? Esse cara aqui é louco e tal. Aí, aí tem uma das cenas que é meio engraçado, né? Que o cara meio que agiu como um tipo de um hacker, né? Aí ele colocou lá um bonequinho dele lá. Ele tenta acessar o computador lá para ver se vai voltar a luz e tal, para, né, meter um comando lá para restaurar o parque, né? Aí quando ele vai tentar colocar assim, você não falou a palavra certa, a palavra mágica, você lembra, Vini? Você que é fã dessa cena, você lembra? Ah, sim, essa cena aí não tem como esquecer, né? Tanto que eu ficar imitando lá o ha, 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 a palavra mágica. Não, e daí lascou tudo, né? Porque eles não conseguem acessar o negócio lá, criptografado lá que ele fez lá, tudo, né? E, tipo assim, era só para desligar. A ideia, acho que dele era desligar ali só o negócio, só que isso aí acarretou em desligar todo o sistema, né? Incluindo as cercas elétricas dos dinossauros, né? E, aliás, também lembrando que os carros que eles estavam lá era tudo carro elétrico, né? Então, os carros agora tipo, ficaram parados lá no canto lá específico, lá do dinossauro Rex lá, e agora, né, tipo, o dinossauro pôde ver ali que o negócio tá livre para ele lá, né, que bom, enfim, né, não tá elétrico lá para ele lá, então ele podia tocar lá, né, daí que finalmente lá, comendo lá, que a cabra sumiu lá, daí parece lá um pernil lá da cabra lá, ficando lá direto do carro, e aqui que eu acho que já começa, né, o ápice, né, do filme, né, que é o momento que eu acho que todo mundo tava esperando para ver, que era o Tiranossauro Rex em ação ali, né, e aqui que também que acontece aquele velho clichê lá que sempre a gente vê, que eu gosto filme que ele fala assim, não faz tal coisa, né, e a pessoa faz exatamente o contrário, né, tipo, não acenda a luz aí que senão vai atrair a atenção do dinossauro, daí a pessoa acende a luz e acaba atraindo a atenção lá do T-Rex, né, pô, eu gosto quando acontece isso aí, né, e aliás, quanto que marcou para vocês essa cena aí do Tiranossauro Rex, que inclusive uma curiosidade é que teve até um momento que o dinossauro lá acabou caindo ali, né, em cima das crianças, isso que no caso aquele susto é genuíno ali, né, porque daí até as crianças ficaram com medo, achando que o animatrônico ali tava descontrolado, né, acho que com certeza o Guitardo, como fã, sabia desse detalhe, né, Guitardo? Essa cena, vou aproveitar e vou falar dessa cena, porque essa cena tem várias curiosidades. Primeiro que assim, vou falar um pouco da cena, senão fica sem contexto nenhum aqui. Eles estão indo lá, como o Vini falou, aí eles estão sem eletricidade, já tá de noite, e tá lá o paddock lá do T-Rex parado, e o menino tá lá, com aquele óculos, né, de infravermelho lá, vendo lá na escuridão lá, e aí tá, aí primeiro ele vê a cabra, né, e tal, aí de repente ele não vê mais a cabra, né, ele fala, pô, mas cadê a cabra? Aí de repente ele só vê o pedaço da perna, a menina vê, né, cair lá no telhado do carro, né, que é um carro da Ford, que eu até esqueci a marca lá, mas é um carro da época da Ford que era bem expressivo, né, que eles usavam como parque com
carro com o logotipo do parque. E a menina dá um grito, né? Ah! Porque vê a perna da cabra caindo. E aí que o Tiranossauro se revela comendo ali o resto da cabra e tal. E aí ele invade o lugar, né? Ele destrói as cercas ali e invade o lugar onde os carros estão, que os carros estão parados bem na frente do paddock do Tiranossauro. E ele invade o paddock lá e começa a fazer altos terror ali, né? Com o pessoal que tá ali. Então, uma curiosidade, antes de eu continuar com a cena e passar para os outros também, essa cena tem uma curiosidade que é o seguinte. Como eu falei, né, eles construíram no Havaí esse cercado, né, do T-Rex e outros cercados eles tinham construído lá. E eles tinham. Só que essa cena, para ser feita, eles reproduziram, né, em estúdio, foram no estúdio, construíram nessa cerca também no estúdio, colocaram, né, os matos e tal, fizeram tipo, que nem quando a Globo faz aquelas cidades artificiais, que se chama cenográfico, né? Fizeram um pedaço cenográfico daquele lugar lá, colocaram lá para poder gravar com um animatrônico, né? E para fazer a chuva, realmente eles tinham que jogar água ali, né? Para fazer a chuva ser real. E com isso, só que esse negócio da chuva fazia o animatrônico não funcionar direito. E aí, com isso, várias vezes eles tinham que, tipo, a cada 10 minutos de cena, eles tinham que dar uns tapinhas, assim, com os panos, assim, e secar ele, né? Senão ele começava a tremer, começava a dar errado. E isso que o Vini falou é um desses problemas, um dos defeitos que deu. Tem uma cena lá que as crianças estão no carro, o Tiranossauro já invadiu lá o paddock e tal. Aí tem aquela cena clássica, né, do Tiranossauro comendo o cara cagando. Pega e come, que o advogado tem uma hora que ele sai do carro e vai cagar lá no banheiro lá. Só que aí, né, uma hora que o Tiranossauro dá uma cabeçada lá no Ian Malcolm, cai, né, toda a palha do banheiro e o cara fica exposto na privada ali, né. Então, aí depois o Tiranossauro se volta pro carro das crianças e começa a atacar aquele carro, né, e vira o carro de cabeça para baixo. Só que antes disso, tem uma cena que o menino vai fechar a porta do carro, o Tiranossauro ouve e vai atacar, né, e vai rugir. E na cena original era só pro dinossauro rugir em cima da viseira ali do carro, né, do teto do carro. Só que como ele tava com esses problemas aí de estar sendo molhado toda hora, naquela hora que ele quebra o vidro do carro, aquilo lá foi de verdade. Por isso que a menina, como o Vini falou, dá aquele grito, né? Ah! Ela se assustou lá, achando que o bicho estava fora de si, e aí ficou tão bom que eles não cortaram, né, Oswaldo, com você. É interessante, não sabia dessa informação não, então acabou até dando certo esse erro aí, né? Mas o que eu destaco também nessas cenas aí é os ângulos ali, né, de câmera lá, né, que começa ali mostrando aos poucos, né, o Tiranossauro, né? Então mostra ali, né, de dentro do carro, né, e tem ali os vidros todos molhados ali, que também vai embaçando um pouco ali a nossa visão também, que tá até aparecer mesmo de vez ali, né, o dinossauro, e eu imagino o impacto que deve ter dado pra quem assistiu isso daí no cinema, né, porque é outra coisa, né, se assistir esses efeitos especiais nas telas gigantes ali de cinema, depois você vê na TV ali, né. Mas mesmo assim, né, muito bem feito ali, né, o animatronic, né, dá todo um realismo ali, né. E são cenas ali de tirar o fôlego, né. E as interpretações também estão muito boas ali, né, convincentes, né. Incluindo essa cena aí que o Guitardo citou, né, do cara cagando literalmente nas calças lá, né. Aí o dinossauro indo lá, o cara lá, né, sentado no vaso sanitário, o dinossauro vai e engole o cara inteiro lá, né. E cena brutal e muito bem feita e ao mesmo tempo não tão explícita ali, né? Que não mostra ali, né? Jorrando sangue pra caralho, mas dá a entender ali, né? Que o cara foi comido inteiro ali, né? O cara com as perninhas balançando e o dinossauro botando pra dentro, né? Aí tem todas aquelas cenas ali também icônicas, né? Do dinossauro girando o carro, né? E depois o Alan Grant indo lá salvar as crianças, né? E todas aquelas várias cenas icônicas aí, né? Nessas sequências aí, né? De ele acendendo lá o sinalizador, né? Pra atrair o dinossauro, aí o doutor lá que já fez a mosca em outro filme, saindo correndo pra atrair o dinossauro, né? E quase se fudendo toda a perna, né, Guitarra? Exatamente. Nessa cena aí, inclusive, se eu não me engano, o Tiranossauro acerta ele com uma cabeçada, ele voa longe, voa nas palhas lá. E eu acho que esse negócio de voar nas palhas que derruba o banheiro. Que o cara tava lá soltando um barro escondido, né? Que acaba ficando exposto pro dinossauro. Tanto é que aí depois, ao invés de pegar o Malcolm, ele acaba pegando o cara que tá na privada. Mas uma questão também que é interessante, que a gente tava mencionando aí, que você mencionou, é nessa parte que gira o carro, que aí começa a acontecer o escarcel lá com a criançada, né? Depois que ele come lá o
o advogado lá, ele vai atrás do carro das crianças e vira lá, consegue virar o carro de ponta cabeça, e amassa o carro com as patas e fica, arranca os pneus lá, quer dizer, tenta arrancar os pneus lá com mordido e tal. E é engraçado porque essa cena é uma das cenas que tem no livro, né? Que foi tirado do livro. Só que uma curiosidade que tem no livro, que eu acho que é interessante mencionar, que não aparece aqui, que eles acham que também já perceberam que tinha sido uma grande cartaz e acharam que não tinha, mas que também ficar prolongando muito, é que tem uma hora que, quando tinha ainda, tá, quando as crianças ainda estão no carro, ele tenta, no livro, né? Ele tenta puxar as crianças com a língua, o tiranossauro, mas não consegue, né? E aí isso eles não colocaram no filme, porque eu acho que talvez tivessem achando que fazer uma cena dessa seria muito exagerado ali, e não colocaram na cena. Mas é uma das cenas mais fiéis do filme também, né? Quer dizer, desculpe, é uma das cenas mais fiéis do livro também essa, né? E um erro de gravação que tem aí, que no momento que o tiranossauro faz um movimento lá que gira o carro na lama lá e tal, dá para ver, eu não sei se nas versões mais recentes eles corrigiram isso por efeito digital, mas dá para ver que na verdade são os fios de nylon que estão puxando o carro para girar e aparece na cena, assim, né? Só que, tipo, como é muito rápido, muita gente não viu. Eu, quando via pela primeira vez, eu nem notava, né? Só um dia depois, vendo os erros do filme, que eu notei que tinha esse erro ali. E outra questão que é interessante, que não é um erro, mas que por anos eu achei que era um erro, é que, tipo, depois eles conseguem, né? O Dr. Grant fala para a menina calar a boca, né? Que ele consegue resgatar ela do carro, ele tampa a boca dela e fala, fica quieto e tal, que ele não vai ver a gente e tal. E aí tem aquele momento de virar o carro e tal, e que eles acabam, né? O carro acaba caindo lá para baixo, e eles acabam descendo pela corda ali, que arrebentou da cerca pela parede. Eu falei, pô, mas o dinossauro acabou de sair dali, como é que tem esse precipício aqui? Que troço, será que é erro de gravação? Mas eu fui ver que não, que no storyboard original, que eles desenham a cena também, né? Tinha que a parte que o dinossauro sai, que é uma, que é antes do outro carro ali, é uma que é mais, que é uma superfície, só que a parte de baixo era meio que um precipício mesmo e tal, e só que era separado por um muro e tal, né? Então fica essa curiosidade aí também, né, Vini? Não sei se estava sabendo desses lances aí. Olha, eu confesso que eu não sabia desse negócio aí da superfície, né? Mas eu não vou mentir que isso aí sempre me chamou atenção, né? Porque, tipo assim, caiu num negócio bem fundo ali, né? E o dinossauro saiu numa parte que tava acima, né? Então, mas é interessante essa informação aí que você deu aí, que esse negócio aí que tinha a parte da superfície que era onde o dinossauro tava, que conseguiu sair, e ali tinha a parte de baixo que daí acabou sendo onde o Tim caiu, né? E também na sequência, outra cena que nós não podemos deixar de citar, que é a cena lá do Dennis Nedry, né? Que ele tá tentando correr a todo custo ali, né? Porque ele tem que chegar no horário para entregar lá os embriões, só que ele acaba se dando mal, né? Porque por estar muita chuva, ele se perde o caminho e o carro fica atolado, né? E quando ele vai tentar lá sair, ele se depara lá com o Dilophosauro, né? E ele fica ali, né? Tipo, achando que é um bichinho fofo, né? Porque pior que você olhando assim no primeiro momento, você pensa, parece um dinossaurinho fofo lá, né? E até o momento lá que depois ele vai lá ter aquele ataque sobre ele lá, que é o negócio lá que ele abre ali um negócio que é quase igual uma iguana lá, e daí vai dar cuspida de veneno lá, que ao mesmo tempo que é uma cena aterrorizante, mas também acaba sendo engraçado, tipo, lá quando ele fica, toma aquela cuspida na cara, daí ele vai se bate todo no carro ali, tipo, pareceu até vídeo cacetada do Faustão lá, né, que daí acaba até perdendo a lata lá dos embriões, e quando vai pro carro, tem a surpresa de tal de Dilophosauro lá, e o fim dele não é nada agradável, né, e eu ouvi dizer que no livro até descreve como foi o fim do Dennis Nedry, né, porque o filme não mostra, né, mas o livro parece que dá detalhes de como que foi tudo a morte dele, né, Guitardo? Você que já leu o livro é especialista para contar isso, né, que o livro detalha mais como é a morte do Nedry nesse momento. Ah, sim, é. No livro, assim como outras cenas, né? Começa do Tiranossauro, que eu falei, passando a língua lá, elas são mais viscerais, mais violentas. Inclusive, uma outra coisa que fica aí de curiosidade, quem quiser ler o livro depois, no livro são dois tiranossauros. E tem uma cena exclusiva do livro que nunca eles conseguiram reproduzir nesse filme, né? Nem em filme nenhum depois, que é o tiranossauro perseguindo o Alan Grant e os outros lá nadando num rio lá, enquanto eles estão num bote, né? Isso não aparece em nenhum filme, né? Enfim, mas voltando a essa cena, realmente, aí parece que o Dennis Nedry sente lá, enquanto o dinossauro tá comendo as tripas dele, é um troço bem mais pesado. E você, Oswaldo, você lembra aí da sequência aí do Nedry morrendo aí? Como é que é?
Ah, pra mim é uma das cenas mais legais do filme e engraçadas ao mesmo tempo, né? Porque esse ator também é muito bom, né? Que faz esse Nedry lá, né? Tanto que ele, coisinha, não sei o quê, né? Tentando conversar como se o dinossauro estivesse entendendo alguma coisa que ele tava falando, né? Até tem uma parte, quando eu sair daqui eu vou te atropelar, né? Ainda fala. Aí até que depois o dinossauro aparece lá e joga um monte de veneno na cara dele. Lá, depois tenta indo pro carro, o dinossauro vai lá e mostra lá depois o carro só balançando lá. Provavelmente ele sendo todo estraçalhado lá, né? Toma na traseira legal ali, né? Esse Nedre. O cara já não conseguiu aproveitar toda a grana que ele ganhou ali, né? Bom, aí dando sequência, né? Vamos tentar dar uma resumida agora, porque pelo que eu tô vendo aqui já tem mais de 1 hora já que a gente tá falando. Guitardo, outras cenas aí que te marcaram aí do filme, por favor. Tem duas aí, né, que são exatamente da sequência do filme. Primeiro, quando eles, depois lá, de toda a atrocidade lá, quando o Tiranossauro chega lá, o Muldon, né, o que tá com a roupa de caçador, e a doutora Edie Sattler, e veio lá o Ian Malcolm todo fudido lá nas palhas lá, que foi atacado por Tiranossauro. Aí é engraçado que o Ian Malcolm fala, disse pro Raymond que eu tô adorando esse espaço. E aí eles pegam o cara num Jeep, né, e tal, pra ir embora com ele, pra voltar lá pro centro de visitantes, e o Tiranossauro começa a perseguir eles, né? E aparece aquela cena icônica do retrovisor, né? Ó, tudo que aparece no retrovisor pode estar mais perto, pode estar mais longe, não lembro o que aparece lá. Mas tem uma frase no retrovisor dizendo isso. E eles lá acelerando e o Tiranossauro batendo lá, quebrando lá, galho de árvore atrás dele. E o cara, não, acelera, acelera, acelera mais, não sei o que. Até que, enfim, eles conseguem despistar o Tiranossauro, né? E enquanto isso, ao mesmo tempo, depois de muita dificuldade, descendo lá aquela, aquela coluna lá onde, né, aquele muro, aquela parte onde o Tiranossauro tocou eles lá, ele consegue lá tirar o tim do carro e o carro meio que quase cai em cima deles ali, só que não machuca e tal, mas aí depois sobem numa árvore para ficar protegidos dos tiranossauros e eles vêm lá, né, de cima lá, começa a ver a cabeça dos brontossauros lá, aí tem uma cena lá que vai tocar na cabeça do brontossauro e espirra lá na cabeça de um dos garotos lá. Você lembra, Vini, dessa sequência? E é uma cena muito engraçada essa daí, Guitar, lá que, tipo assim, a outra lá ela tá com medo do dinossauro e fala assim, não, mas ele é herbívoro, né, um vegetossauro, né, alguma coisa assim que ele fala, né, e daí quando, tipo, resolve tentar dar o carinho no brontossauro lá, ele acaba dando aquela espirrada neles lá, e acaba sendo muito engraçado, né, e aqui mais uma vez, né, um animatronic muito bem feito, né? Só que também as coisas que é engraçado desses filmes é que, tipo assim, eles ficam ali, só que ficam ali perto do dinossauro como se fosse dócil, né? Só que, claro, que o certo era eles ficar longe, né? Se fosse cobrar realismo, porque o fato de ser animal herbívoro não quer dizer que é dócil, né? Mas enfim, isso aí é só um detalhe chato que uma vez eu vi na internet, né? Mas enfim, é muito engraçado essa cena ali deles, o dinossauro. E aqui também é uma coisa que é interessante que o doutorado já começa a mudar um pouco da sua visão, né? Que antes ele não gostava muito de criança, que ele já está sendo até muito simpático, né? Já então já está até começando a se afeiçoar às duas crianças ali, né? Então é até isso que acaba sendo legal, né? Que essa jornada acaba fazendo ele mudar um pouco, né? A visão dele sobre crianças. E outra cena também importante aí do filme, né, que prova aquela tese que o Malcolm tava falando lá, né, que a natureza sempre dá um jeito, o Alan Grant ele acaba vendo ali umas cascas de ovo lá, e ele, caramba, então eles estão conseguindo se reproduzir, né, e tem toda uma explicação lá, né, que como completaram o DNA dos dinossauros com sapo, né, o Han lá, e parece que eles conseguem mudar, né, de gênero de fêmea para macho, né? Então essa foi a explicação porque eles conseguiram depois se acasalar e se reproduzirem, né? Aí tem uma cena também pitoresca, engraçada. O Dr. Malcolm, o cara tá tentando parece os caras que colocaram o cara lá pra sensualizar, né? O cara sentado, parecendo aquelas poses de estátua lá, né? O cara com a camisa aberta lá, tudo sensualizando, né, Guitarra? Exatamente, que ele fica lá, né? Que ele ainda tá, que ele tá se recuperando dos ferimentos, não sei o que lá, né? E aí tem aquela cena, né? Que também é outra icônica lá, né? Que eles têm a ideia de chegar ali no gerador de luz do parque e vão ter que ir pessoalmente, né? Porque não continuaram não conseguindo, hahaha,
a senha mágica lá, então eles vão ter que voltar a energia elétrica do parque no braço ali, né? Não, E só primeiro, se não me engano, desculpa aí, ô, Guitarra, mas, pô, aquele Samuel Jackson, o cara também não resolve porra nenhuma lá também, né? exatamente, né? É outro que vai escorregar na giromba aí também, né? Nessa aí, né? Primeiro não consegue, exatamente, né? O cara é programador do parque não consegue lá remover a trava do cara, né? Depois aí ele fala, vou lá e tal, né, e tal. Aí ele vai lá, aí eu não lembro se agora se ele vai sozinho, se ele vai com a mulher, mas ele vai lá, aí a mulher vai acabar indo depois nessa central de energia e tu sempre prestando atenção, né, pra ver se. Ah, não, lembrei, ela vai lá com o caçador lá, com o Muldon. Ela sempre prestando atenção lá, se, né, pra não pisar em porcaria e tropeçar e tal, né, da floresta lá, do parque onde estão. E, de repente, né, aí o caçador ficou pra trás lá, ele vê um Velociraptor atrás de uma folhagem e tal, ele, menina, espera aí, o Velociraptor já pula em cima. É outra cena muito bem feita, né, que dá pra ver que é feito com animatrônico também. É muito bom que pula em cima dele e o cara já vai pro saco, já, né? E aí vem outra cena tensa, né? Que é a doutora da paleobotânica lá dentro já da estação de energia, tentando, descendo as escadas lá, tentando achar onde é que é, falando lá com o Hammond, qual que é o botão que aperta nessa bosta aqui? E pra voltar a energia. Vai, você chegou aí, tá vendo que tem um interruptor, vai acendendo tudo até que sobe e tal. E ela, finalmente, ela percebe, né, que voltou a luz no parque, que finalmente, né? Aí de repente, viu que bom, né, doutor? Aquele doutor negão lá, o Samuel L. Jackson lá, que bom, doutor. Aí vai pegar lá, pega só o braço dele, né, Vini? Nossa, essa cena aí eu dei muita risada ali, porque, tipo assim, ó, ela tá ali tranquila lá, né? Quer dizer, terminou o negócio, que inclusive, né, até é mesclado com uma cena tensa, né? Porque enquanto ela tava fazendo isso, tinha aquele momento lá do Alan Grant com as crianças tendo que atravessar ali a cerca elétrica, só que eles não podiam passar no meio, então eles tinham que escalar tudo. Então você fica naquela tensão lá, tudo lá, tipo, putz, tá ligando tudo, e daí vai chegar o momento que ela vai ter que ligar aquela cerca elétrica ali. E daí tem esse momento, né, que ela pensa que tá o nome dele é Arnold, né, que é o Dr. Arnold, o nome do Samuel Jackson aqui nesse filme, né, eu falei assim, Dr. Arnold, né, daí depois você vai ver lá, é só o braço do cara que tá lá, então, que ele já tinha ido pra vala ali, né, e daí é surpreendida lá com o Velociraptor lá, e pra mim uma coisa que eu acho engraçada também dessa cena, além desse momento aí, é que daí ela tranca ele tudo, né, daí depois que tem lá o momento que ela vai lá, ele fala assim, eu consegui prender lá um dos dinossauros, né? Daí pergunta, mas você tem certeza que tá preso? Bom, eu tranquei ele, a não ser que ele tenha aprendido a abrir porta. Daí depois, mais pra frente, tem uma cena que mostra o dinossauro abrindo porta ali. Então, Com a essa garrinha porra, ali. ficou muito engraçado isso aí, pessoal. Putz, fala assim, não sei que abre porta, daí mostrar que o dinossauro sabe abrir porta certinho ali, né? Tipo, ele abre ali a maçaneta, tudo, né? Nossa, muito engraçado isso daí. Tanto que tem até um vídeo lá esse filme que fala assim, todos os erros, né? Que daí bota essa parte e fala assim, pô, daí colocando assim como se o John Hammond falasse assim, putz, esqueci de falar desse detalhe que os dinossauros sabem abrir porta. Acaba sendo muito engraçado, né? Os caras colocam um momento de tensão, que é esse negócio das crianças, e ao mesmo tempo coloca esse negócio aí que acaba gerando um momento cômico ali nessa questão aí. Sim, aí na sequência tem aquelas cenas também de tirar o fôlego e icônicas, né, do filme ali que se passam na cozinha ali do parque, né, do Velociraptor, tentando achar nas crianças, né, a menina com aquela cara também de apavorada, né, e derrubando o bagulho e dinossauro virando a cabeça com tudo, né, o Guitarra, fala um pouco mais aí sobre essa cena aí. Exatamente. Essa é uma das cenas também que eles chamam de destaque, né? Porque é a cena que eles continuam a dar enfoque nos Velociraptors. E uma curiosidade também sobre a cena que é legal, porque mesmo essa eu fiquei sabendo que mesmo com as remasterizações posteriores e com a possibilidade de tirar defeito do filme, eles não tiraram, é que quando eles estão lá fungando lá a porta lá, e até o momento que ele vai abrir a porta lá com a patinha lá, tem um cara lá que tá por trás do animatrônico que empurra o dinossauro para ele entrar um pouco mais de cabeça. E se você olhar no slow motion, alguma coisa assim, você consegue ver a mão do cara empurrando. Ah, E o é, eu Spielberg não não vi cortou. isso. E o Spielberg não cortou isso nem nas versões posteriores, né, digitais e tal. Então, mas é uma cena tensa, né? Que eles entram, estão escondidos lá na cozinha, parece ser que é o parque ali, né? É como se fosse aquela cozinha industrial, de restaurante mesmo e tal, né? A cozinha grande ali, com cheio dos corredores. E aí eles estão escondidos atrás de um negócio lá de metal lá, e de repente você vê lá que o Velociraptor olhou pra menina lá, não, acho que é pro menino. Ele olhou pro menino lá que tá.
Não, acho que é pra menina, não lembro mais. Ele olhou lá pra um dos dois que tava ali tentando se esconder e baixar uma tampa lá, né? Que não baixava. Aí vai correndo na direção, só que aí ele consegue baixar, só que quando você vê, na verdade, aquele lado que ele tava lá era o reflexo que o Velociraptor tava vendo. Só que você, na primeira vez você leva um susto, né? Pô, caramba! E aí tem toda uma tensão, né? Aí eles sai correndo, sapateando lá pela cozinha, porque tem uma parte que ele vai entrar lá que é a parte do frigorífico ali, né? Daí ele vai lá, o Tiranossauro vai atrás dele, e aí ele consegue escapar, escorrega ali, quase cai, ou cai, não lembro agora. E aí, mas mesmo assim ele consegue escapar e trancar lá o Velociraptor lá dentro, né, Vini? Acontece tudo esse negócio aí que o dinossauro vai correndo e bate lá no reflexo, né? Daí eles têm que ir lá se esconder lá. Acho que tem uma parte, acho que eles se escondem na tubulação do ar lá depois. E daí tem até uma cena ali que você tava falando lá de um erro que não foi corrigido desse negócio de aparecer o cara empurrando a porta, né? Mas tem outro erro que também tinha nessa cena, mas esse sim foi corrigido lá, que tem uma parte lá que a menina tava quase caindo e parece que na primeira versão apareceu o rosto da dublê, né? Mas que daí depois nas versões mais atualizadas conseguiram corrigir colocando o rosto ali da atriz, né? E para essa perseguição ali, muito bem feita, e os dinossauros, e também até aquele momento lá que tem o dinossauro olhando e tem todo o código genético, aqueles negócios lá de slide lá, e fica prendo o dinossauro lá, e mesmo eles depois se trancando numa sala lá, os dinossauros dão um jeito ali de quebrar o vidro ali para entrar, né? Então você vê que os dinossauros ali era bem inteligente e ainda sabiam se comunicar meio com um código Morse lá, que ficava batendo ali a unha ali, né? A garra, né? Daí era uma forma deles se comunicar, né? E daí depois vem daí acho que a cena icônica, que é quando que também é uma cena que muita gente se questiona, que é quando o Tiranossauro Rex aparece lá, que ataca os Velociraptor, né? Tipo, colocando assim o dinossauro como herói, só que daí todo mundo fica se questionando, tá, mas como é que o dinossauro entrou lá, né? Porque um bicho daquele tamanho entrar na surdina é no mínimo estranho, né? E daí tem aquele ângulo lá que acho que é um dos momentos, a cena mais famosa do filme, é quando já derruba toda a caveira do Tiranossauro Rex e tem o T-Rex lá fazendo aquele rugido com aquele destaque daquela faixa ali do Tiranossauro Rex caindo ali em câmera lenta ali, né, em volta dele. Eu acho que é uma da cena mais famosa aí. Você sabia desse negócio de eles ter corrigido o rosto ali da menina ali em cima da dublê ou não, Guitardo? Você nunca tinha reparado nisso aí? Você que é fã, né, principalmente, você tinha reparado ou não? Eu nunca tinha reparado nisso, mas agora que você falou, realmente, eu acho que uma vez, num documentário ali, eles tinham comentado depois, né, que nas versões posteriores, eu acho que foi por CGI ou por alguma coisa, eles conseguiram cobrir o rosto com a coisa, com o rosto da atriz original. Bom, aí chegamos, né, literalmente na reta final ali do filme, né, e quando finalmente depois eles conseguem fugir, pegar o helicóptero, né, então é um filme icônico, né, acho que envelheceu bem, mesmo você assistindo hoje em dia, eu acho que ainda não tenho do que reclamar, né, não é aquele tipo de filme que você fala, pô, já tá datado, né. Muito pelo contrário, né? Tá melhor do que muitos que foram feitos depois aí, né? Da própria franquia, né? Então a minha nota aí não tem como não ser 10 para essa obra-prima, né? Da história do cinema, né? E qual que é a sua nota aí, ô Guitarra? Exatamente, minha nota é 10, porque, como eu falei, né, eles conseguiram mesclar muito bem as cenas ali, né, o CGI, quando ele aparece também, é um CGI bem feito, você acredita, né, que, por exemplo, aquela cena lá que a gente não chegou a comentar dos garimimos correndo e fugindo do T-Rex lá, e o T-Rex abocanhando eles, é tudo, se eu não me engano, CGI ali, mas mesmo assim, a forma como aparece o cenário, a fotografia, né, da cena, né, o mato ali, o céu, as montanhas ali, eles fazem um contraste e fica bem feito aquilo, né? Você, realmente aconteceu aquilo lá, né? Diferente de, como a gente vai comentar, de filmes futuros ali, né? Mas enfim. E a cena que eu queria comentar é que depois que eles estão fugindo lá e que eles encontram lá com Alan Grant e com a doutora Sattler, eles estão cercados lá pelos Velociraptors lá e tal, e todo mundo acha que vai ser devorado, mas de repente, de uma forma até meio inexplicável, né? Porque o lugar permanece intacto, não cai, não destrói uma parede, não acontece nada. O Tiranossauro parece lá gigantão e mata lá os dois Velociraptors e salva lá o pessoal. Mas assim, a nota que eu dou lá para essa obra é a nota 10. Realmente é uma história, só sabem construir, como você falou ali, né, a tensão desde o começo, né? Você só vai ver o dinossauro na hora que for para ver mesmo, e quando vem é naquela carta, naquela cartaz, né, Vini? O que você acha?
Ah, faço das suas palavras as minhas, Guitar, né? Então, manteram bem o suspense, né? Bom do início ao fim, os personagens são excelentes também. Também dou nota 10 para Jurassic Park. Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o depoimento de vocês, quando foi a primeira vez que vocês assistiram, também a nota de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like, hypar o vídeo e quem puder também fazer uma contribuição vai ser bem-vinda. E também quem quiser se tornar membro do canal vai ter acesso aí a diversos vídeos que eu vou fazer aí exclusivo para os membros e também vai poder participar de futuros podcasts e lives, né? Guitardo, faz um merchan aí do teu canal aí. Bom, pessoal, quem quiser também visite meu canal Guitar dos Songs. Lá tem várias participações do Oswaldo em podcasts, em outro tipo de vídeo também. E também tem alguns vídeos que também tem a participação do Vini. Então, se vocês gostam aí, barra Guitar dos Songs lá no YouTube e vocês encontram meu canal. Canal aí voltado para a cultura pop, mas principalmente para música, né, geralmente. E é isso aí, Vini, é com você. E agradeço o convite para análise desse grande clássico Jurassic Park. E vamos nos encontrar ainda para analisar os próximos filmes, que também para mim vai ser uma boa experiência rever todos eles, né? Porque depois de ver o primeiro filme, deu muita vontade de ver os filmes sequentes do Jurassic Park, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e só para avisar, nós não poupamos despesas para gravar esse podcast. E ha ha ha, a palavra mágica.